Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hare. Olá, Namastê, paz e bem. 4 de outubro, o mundo comemora São Francisco de Assis, o poverelo de Assis. Em meu livro Francisco, grande yogi de Assis, falo a respeito do nosso amado poverelo, pobrezinho, como aquele que praticou em sua vida, em seus ensinamentos, em seu caráter, aquilo que na Índia chamamos de yoga. Francisco não precisava conhecer a palavra yoga para ser um yogi. Yoga, em sua etimologia sânscrita, significa união ou junção, vem de yud, unir, jungir, que significa unir novamente o homem ao espírito, unir novamente o homem a Deus, ao Atma, à nossa própria alma, com A maiúsculo. E nesse sentido, Francisco foi um yogi. Quando visitamos Assis, a terra onde Francisco viveu, onde ele nasceu, onde ele pregou não só em Assis, mas nas regiões próximas e até mesmo fora da Itália. Mas quando vamos ali, na terra onde ele nasceu, isso fica bastante evidente. Na Basílica de São Francisco, onde está o seu corpo, logo ao lado, existe ali o Bosque de São Francisco. E, de forma bastante simbólica, existe um sino com 4 pilares e os símbolos das diferentes tradições religiosas, o cristianismo, o budismo, o judaísmo, o islamismo, todas as grandes tradições estão ali representadas.
E isso mostra o ecumenismo de Francisco. Quando visitamos São Damião, onde Santa Clara viveu por décadas e foi uma das igrejinhas que Francisco reconstruiu, ali ele também teve a visão de Jesus, em que Jesus diz a Francisco: Francisco, veja, a minha igreja está toda destruída, vai e a reconstrói. Ali, quando estamos subindo no monte, existe uma estátua de São Francisco sentado na posição de lótus, olhando para o horizonte em contemplação, em meditação. Quando olhamos para dentro, como Jesus também ensina na Bíblia, quando os fariseus perguntam a ele, questionam a ele: Rabi, quando virá o reino? E Jesus diz claramente: o reino não vem com aparência ostensiva, ninguém poderá dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus afirma que o reino está dentro, ele está afirmando aquilo que Buda, 600 anos atrás, antes de Jesus, já afirmava: o Nirvana é um estado de ser, é um estado de consciência. É o que Krishna também ensinava 5.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Jesus, que o Atma, a super-alma, está no coração de todos os seres. O reino de Deus está dentro de vós. Então, quando Francisco permanece, como os biógrafos ensinam, por às vezes dias, às vezes quase um mês, ou às vezes até mais, até 40 dias, como ocorreu certa vez, que Francisco ficou isolado numa ilha, em jejum, por 40 dias e 40 noites, em silêncio profundo, em exíquia. Ele estava no diálogo com o Espírito, no diálogo com Deus dentro, de uma forma esotérica. E nesse sentido, então, Francisco foi um yogi. Ele não precisava conhecer a palavra yoga, como já disse, mas ao praticar a interiorização, ao praticar a exíquia, o silêncio interior, ele foi sim um yogi. Ao praticar a doçura, ao ser ele próprio a própria doçura, rasa, como é dito no yoga, rasa é a suprema delícia, é a doçura, é a percepção de Deus na imanência e na transcendência, em sua inefabilidade. Nesse sentido, Francisco foi um yogi. Quando dialogava com os animais, ele o fazia, como Paramahansa Yogananda ensina, pela percepção do Om, do verbo, que está em toda parte. O verbo, como está escrito também na Bíblia, no Novo Testamento, lá nos primeiros capítulos de João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo é o Om sagrado, é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, como está no Apocalipse. E o santo, o homem de Deus, ele tem a capacidade de ouvir esse som. E quando ele ouve o som, o verbo que reverbera em toda parte, é a própria voz do Espírito, é a voz de Deus. Aquele que tem a capacidade de ouvir esse som tem também a capacidade de conhecer, de compreender a linguagem dos animais e até mesmo dos elementos. Pois é o prana, é a energia vital inteligente do Espírito que permeia todas as coisas, que dá vida a todas as coisas. Só para encerrar o nosso diálogo de hoje, a respeito da oração de São Francisco de Assis, que muitos atribuem a ele. Na verdade, a oração tão amada, tão reverenciada e tão praticada, a oração de São Francisco de Assis, tinha por título no início a oração pela paz. Ela surgiu em 1913, um ano antes da Primeira Guerra Mundial, na Normandia, na França. E, de forma bastante interessante, algum tempo depois, essa oração foi colocada no verso de uma imagem de São Francisco. Ela não é uma oração de autoria de Francisco, mas de um anônimo. Com o passar do tempo, ela foi atribuída a Francisco. Seja como for, o autor dessa oração devia estar muito sintonizado com a alma, com o espírito franciscano, com a doçura, com o amor de São Francisco. Vamos então, para encerrar, fazer a oração do amado Francisco, a oração pela paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo todo egoísmo que despertamos na vida eterna em Ti. Om Shanti, Shanti. Amém. Namastê, paz e bem.